Sejam muito bem-vindos ao Ideia Beauty, podcast que é para você que é da área da beleza. Então, se você é dono de salão de beleza, clínica estética ou profissional do segmento beauty, esse podcast aqui é para você. Eu me chamo Bruno Dubal. André Bolzani. E esse é mais um episódio do Ideia Beauty Podcast. E hoje eu tô aqui com um cabeleireiro que ele também é visagista, especialista em cortes de precisão há mais de 25 anos, há 15 anos educando, compartilhando conhecimento com outros profissionais, também formado nas principais academias do mundo, como Pivot Point, Vidal Sassoon, Tony Guy. Já compartilhou todo o seu conhecimento com mais de 2.000 alunos. Cara, é uma autoridade, tá? Então, assim, ó, se preparem para o que vai vir aí. Possui técnicas que criam cortes que não apenas se adequam ao estilo de vida e personalidade dos seus clientes, mas também refletem a sua essência. A gente vai falar muito disso e vocês vão entender um pouquinho o que ele quer dizer isso, tá? Então, eu vou deixar ele se apresentar ali. Então, André, queria te agradecer a presença, queria te agradecer muito aí pelo convite, aceitar o convite, tua agenda é bem cheia, né? Então, conta pra nós aí quem é o André Bolzani. Fala, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui podendo compartilhar aí com o pessoal da área da beleza um pouquinho do que a gente viveu nessa estrada aí durante esses 30 anos. Então, para mim é um prazer e uma honra. Grato eu. Bom, me chamo André Bolzani, sou cabeleireiro aí há mais de 25 anos. Atualmente a gente trabalha forte com foco dentro do visagismo e também a gente procurou aí ao longo desses 15 anos compartilhar o que eu pude aprender nessas 3 academias, nessas 3 principais academias de cortes de cabelo, que são referências mundiais. E, assim, as coisas aconteceram de uma maneira bem interessante, né, Bruno? Como que a gente foi parar nessa situação de ser educador, de trabalhar com visagismo. Eu comecei muito cedo na carreira. Com 18 anos eu estava fazendo o meu curso de cabeleireiro, fiz o curso básico, aquele do Senac, e logo depois eu acabei entrando para uma família de cabeleireiros, que é onde, quando a minha filha nasceu, eu tive meu primeiro casamento. A minha ex-sogra, no caso, ela já tinha um salão aqui em Porto Alegre, já era lá em 91 isso, já era um salão com 40 profissionais trabalhando, já era um salão grande. Ela mesma já tinha viajado para a Europa, já tinha feito Vidal Sassoon, me estimulou bastante para fazer essas academias. E ali, eu acho que eu posso dizer que foi o início da minha trajetória na área da beleza. E logo depois eu montei o meu salão, tomei o meu rumo, né, dentro da profissão, trabalhando bastante, tive meu próprio negócio por 21 anos. E quando eu comecei a trabalhar na educação, foi quando eu tive que escolher entre continuar a ser proprietário de salão e focar mais na educação. E na verdade, isso aconteceu porque eu tive a oportunidade também de ter uma equipe no salão e comecei preocupado principalmente com o treinamento da equipe. Tu queria padronizar. Isso, porque nessa altura do campeonato eu já tinha conseguido concluir os meus treinamentos nessas academias, já tinha entendido tecnicamente como conseguir resultados em corte, mas eu percebia que os profissionais que trabalhavam comigo não estavam nessa mesma sintonia. Perfeito. Então, a minha ideia inicial foi, vou treinar esse pessoal, e isso acho que é uma coisa importante para quem é proprietário de salão. Importantíssimo, cara. É aquela coisa assim, a gente tem uma tendência como proprietário de esperar que um profissional 5 estrelas bata na nossa porta. Que legal, exatamente isso. Que ele diga assim pra gente, olha, cara, eu tenho uma carteira de clientes, procuro ser pontual com meus clientes, sou organizado no meu trabalho. Na verdade, a gente sabe que isso não vai acontecer, né, Bruno? E depois de um tempo caiu a ficha para mim que isso não iria acontecer, foi daí que eu pensei, vamos lapidar os diamantes brutos que a gente tem aqui dentro do salão. Perfeito. E foi aí que eu comecei a preparar as primeiras apostilas para, né, compartilhar com a minha equipe. Nesse momento, eu estava fazendo uma transição de marca que eu usava para trabalhar no salão. Eu deixei de trabalhar com uma marca conhecida no mercado. Legal. E acabei... Que tu pode falar nome, viu? Não tem problema. Não tem problema. A não ser que a marca vai ter que nos patrocinar daí, né? Mas fica à vontade para se tu quiser falar ou não, bem tranquilo. Não, então, eu trabalhava basicamente com L'Oréal. Naquele momento, eu passei por uma reforma grande no salão e eu busquei um vínculo mais estreito com a marca para a gente fazer uma parceria mais elaborada.
E naquele momento, essa sintonia não rolou com a L'Oréal, e foi aí que eu comecei a procurar uma outra marca para trabalhar. Legal. E comecei a ser visitado lá no meu salão, em Canoas, comecei a ser visitado pelo pessoal da equipe da Joico. E comecei, então, a experimentar os produtos, comecei a trabalhar com os produtos da Joico. Legal. E fiquei bem impressionado com o feedback que eu tinha das clientes, que sempre foram as minhas referências sobre o resultado, o que elas estavam me passando, como que ficou o cabelo e tal. E eu vi, esse produto ele é diferenciado, eu vou começar a trabalhar com essa marca. Legal. E aí que surgiu esse primeiro passo para virar educador, que foi quando eu conheci a Ivani Koakowski e a Denise Lerin, da Joy Company aqui de Porto Alegre, representantes, distribuidoras da marca Joy com Porto Alegre, e elas acreditaram nessa proposta de educação e me deram uma oportunidade de começar a ministrar os treinamentos em parceria. Foi muito legal, sou muito grato a elas. Gurias, muito obrigado por tudo. Que legal. E então, a partir daquele momento, eu comecei a pegar esse material então que eu já estava pronto da minha equipe, e começamos a elaborar uma apostila diferente, já pensando em treinar os profissionais. Legal, né? Pensando em compartilhar conhecimento da forma correta. Da forma mais clara, simples e correta possível. Perfeito. Porque a gente percebe também que o profissional, e isso eu posso falar porque eu passei por isso também, a gente aprende sem ter muito uma base de referência. Às vezes a gente aprende olhando um colega, às vezes a gente aprende com um professor que ensina de uma maneira, depois tem outro professor que ensina de outra maneira, não tem meio que um padrão. Tu chegou a ser auxiliar? Sim, fui auxiliar. Tu acha que ser auxiliar no início te dá uma base, consistência, tu aprende? Eu acho fundamental passar pelo processo de ser auxiliar. Eu diria que é um processo que dá uma boa lapidada. Eu costumo dizer que já passaram tantos auxiliares pelo nosso trabalho com a gente, que a gente costuma dizer que o bom auxiliar será um excelente cabeleireiro. Legal. Né? Como se fosse uma preparação ali sobre coisas básicas, organização, limpeza, né? Cuidado com o cliente, enfim. Mas eu acho sim, o que eu vejo hoje no mercado diferente do que na minha época, quando eu comecei, o primeiro salão que eu trabalhei de auxiliar, que foi lá em Canoas, eu não recebia nada. Eu passava assim, eu trabalhava quinta, sexta e sábado no salão, só para poder ter a oportunidade de aprender, mão na massa. Aprender, legal. Ver como é que era aquele mundo, participar, né, daquela situação e tal. Claro, depois começamos a partir para uma parte mais profissional e aí sim, comecei a ser remunerado. Mas eu acho que essa vontade, essa garra, a gente não vê hoje, talvez, tão presente dentro do pessoal. Tipo assim, talvez na primeira dificuldade, o auxiliar já pense, isso não é para mim. Olha aí, ó, cara, o que eu bato nessa tecla. Bom, primeiro ponto ali que tu falou do desenvolvimento, cara, eu vejo isso muito na prática. Para mim, assim, o que tu falou, eu assino embaixo. Questão de o gestor, né, o dono do salão, não desenvolver a equipe, né, não buscar desenvolver a equipe. Não, eu quero trazer a maioria pensa assim. Tem muitos gestores, muitos donos de salão que investem na sua equipe. Eu vejo muito isso aqui dentro. Tu falou, na área da beleza, mas no geral. A gente sempre tem que estar desenvolvendo as pessoas que trabalham com a gente, sempre tem que estar dando feedback. Tem gestor que não consegue dar feedback, André. Feedback, cara, de chamar o profissional. Pô, tudo bom, cara? Olha só. Pô, isso aqui que tu tá fazendo é legal, né? Pô, tua postura, show de bola, mas eu queria alinhar outras coisas contigo, isso aqui não tá legal, né? Às vezes quando tu chega depois do cliente não é bacana. Alinhamento, então, olha, eu te digo que a gestão é o desafio, acho, do salão, né? Tu foi proprietário, tu sabe. Eu fui gestor de 2 salões, então eu realmente sei como é difícil. Eu não fui um bom gestor, mas eu aprendi a ser gestor. Tanto é que na agência também eu estou me desenvolvendo o tempo todo. A gente está sempre se desenvolvendo, aprendendo coisas novas, né? Desafios são pessoas. Então, com toda certeza ali, o gestor ou a dona do espaço que investe na equipe retém, né? Porque tem um turnover gigante, né? Uma saída de cliente, uma saída de profissionais muito grande. Então, assim, o mercado tá meio assim, né? E às vezes o dono, eu vejo que ele, não, eu preciso de um profissional top, preciso de um profissional com cliente.
Cara, todo mundo quer profissional top com cliente dentro do seu salão, né? Mas qual é o teu projeto, né? Porque esse cara que é muito bom, André, pô, se eu quero te tirar lá do teu espaço onde tu trabalha, eu vou chegar para ti e falar, não, 95%, tu ganha 95% da comissão é tua, 5% é meu por 2 anos, né? Enfim, pô, o cara que é top quer um projeto. Não, mas qual é o teu projeto? O que a gente vai construir junto aí, entendeu? Então eu tô vendo aí muito desespero, né, de proprietários, de donos querendo os profissionais e daqui a pouco não... Pô, cara, já que tá aqui, vou investir em ti aí. Vamos começar do início, vamos começar pelo enxoval do nenê, vamos começar atendimento, venda. O profissional não vende hoje, André. Não vende, cara. E tem profissional que diz que não é vendedor. Eu não vendo porque eu não sou vendedor. Não, você vende o teu serviço, você vende a tua imagem como profissional. Bom, André, eu queria saber assim, ó, tu é um cabeleireiro visagista, né? Sim. Tem muito cabeleireiro aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo também, e ele queria entender um pouquinho mais de visagismo. Primeiro eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é visagismo, né? E onde que ele entra, onde é que ele pode ajudar o cabeleireiro, porque é uma especialização, né? Sim. Então, onde que o visagismo pode ajudar o cabeleireiro no atendimento, na imagem do cliente? Explica um pouquinho aí o que é e onde que entra na rotina, para daqui a pouco o cabeleireiro que está aí nos assistindo conhecer um pouquinho, pesquisar mais e até se especializar, né? Perfeito. Acho que para poder entrar no assunto, eu vou voltar um pouquinho no tempo em relação à formação dessas 3 academias. Né? Quando eu tive essa oportunidade de estudar nelas, eu aprendi que os cortes de cabelo têm formas geométricas. Então, a gente está lá buscando um conhecimento técnico de como realizar cortes. Né? Tecnicamente, você está super bem formado, super orientado, mas fica aquela questão, ok, eu entendi, mas o que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi? E por que eu vou sugerir tal corte para essa cliente? Por que eu vou sugerir essa linha para essa cliente? Isso ainda não estava bem claro para mim depois de ter feito essas academias. A primeira consciência que eu tive quando eu estudei nessas academias foi de que essa forma geométrica do corte interage com a forma geométrica do rosto da cliente. E uma coisa interessante, Bruno, que 90% das pessoas que sentam na cadeira do cabeleireiro, e eu acredito que isso deva acontecer com os colegas também, todas falam sobre o formato do seu rosto. Legal. Né? Então, o formato do rosto sempre foi um assunto que veio à tona. Mas pouca gente fala sobre o formato do corte. E essa parte da geometria trouxe essa ideia. Então, já que o corte tem um formato, uma forma geométrica, o que eu comecei a fazer automaticamente? Um visagismo mais básico, que eu digo, porque não levava em conta alguns itens, que era, olhava o rosto dessa cliente, então, se eu percebia que o rosto da cliente tinha linhas curvas, automaticamente eu pensava num corte de linhas retas, porque eu estaria suavizando, harmonizando esse rosto arredondado com linhas retas. E se ela tivesse um rosto mais reto, eu pensava em linhas arredondadas. Então, isso foi a primeira ideia sobre visagismo em relação a essa parte harmônica, estética. E isso remete ao visagisme, que é o visagismo que veio da Europa e que a gente vê algumas escolas ainda que trazem essa informação para o Brasil. Legal. Uma outra maneira de abordar o visagismo com uma questão harmônica e estética, mais focada nessa harmonia, nessa estética. Depois que eu tive a oportunidade de fazer o curso do Philip Hallowell e comecei a colocar em prática o visagismo Philip Hallowell, a gente começou a perceber que existe uma grande diferença, que é essa parte da tua beleza exterior refletir o teu momento atual de vida e que muitas vezes, se você cria um visual, aquele visual pode não representar o teu momento atual. Por exemplo, vamos voltar nessa cliente que tem o rosto quadrado e que eu pensava em linhas redondas. O que eu estou fazendo? Estou harmonizando, estou suavizando o rosto dela. Mas vamos supor que essa cliente, hoje, na vida dela, ela esteja passando por uma transformação profissional, por exemplo. E ela hoje está numa nova empresa, é, de repente, uma líder de uma equipe basicamente masculina. Então, hoje, talvez, ela precise, para a imagem dela, uma imagem de força, de poder, de credibilidade, para que a equipe dela acredite no potencial dela como líder, né? Então,
suavizar o que ela tem de linhas retas não seria uma opção para esse momento dessa cliente. Então, essa forma de ver o visagismo faz com que o resultado final seja muito mais personalizado para o teu cliente. E o profissional, o cabeleireiro, dessa maneira ele consegue entregar um resultado feito para a tua cliente. Personalizado. Personalizado para ela. Perfeito. Não, a ideia não seria a gente ficar basicamente usando essas ideias de tendências que vêm da Europa. Perfeito. Tendências e moda sempre vão existir. Sim. Pode ser até que a proposta que a gente vai fazer para essa cliente seja um cabelo parecido com o cabelo da tendência. Mas simplesmente oferecer esse cabelo para ela só porque é tendência, não faz sentido. Tem que Entendi. um olhar mais personalizado para o momento de vida dessa cliente. Então, quais são as palavras-chave nessa consultoria? Quais são o que tu pergunta para a cliente que tu vai extrair, até para tu entregar o que ela espera, né? Superar as expectativas dela, eu acho que isso é importante também. Sim. A gente parte do princípio que as imagens transmitem sensações e emoções. Né? Qualquer imagem que a gente perceba, que a gente esteja olhando, ela transmite uma emoção e uma sensação. E isso a gente pode perceber no dia a dia da gente. Por exemplo, eu tenho certeza que você já deve ter conhecido uma pessoa de vista e que você nunca falou com essa pessoa. Sim. Mas você já tinha uma sensação sobre ela, sem nunca ter conversado com ela. Sim. Parece ser uma pessoa divertida, parece ser uma pessoa séria. Tu tem cara de brabo. Isso. Legal. Cara de antipático. Cara de antipático. Legal. E naquele momento, se eu te perguntar por que você pensa isso daquela pessoa se você nunca falou com ela? A gente não sabe direito explicar por quê. Porque as imagens, o nosso rosto, ele transmite emoções e sensações que são interpretadas no tálamo da visão antes de chegar no córtex. Então, você sente a emoção sem entender por que está sentindo, porque essa mensagem não chegou ainda no córtex, bati no meu microfone aqui. Sem problema. E aí você tem aquela emoção sem entender direito por que está acontecendo. E quantas vezes a gente conhece essa pessoa e depois de alguma convivência você diz assim, nossa, quando eu não te conhecia eu tinha uma outra impressão sobre você. Muitas vezes. Nossa, isso aí é dia a dia. Muitas pessoas. Acontece no dia a dia. E aí vem aquelas frases, a primeira impressão é que fica. Sim. Né? Então, assim, isso faz sentido com essa interpretação da imagem. O nosso rosto, ele transmite. Legal. E por que transmite essa sensação e emoção? Porque as linhas e as formas geométricas do rosto transmite emoções e sensações. E essa informação é uma informação que vem das escolas de artes, a escola de artes alemã Bauhaus, por exemplo, que é onde essas academias se baseiam nesse conceito de linhas. Você vê como tudo se funde agora. Essas academias de corte de cabelo, Vidal Sassoon, Tony Guy, Pivot Point, as três se baseiam sobre esse conceito de linhas. Escolas de arquitetura, escolas de design também se baseiam nesse contexto do que as linhas transmitem. Então, esse formato que compõe as linhas do rosto da gente também vão transmitir. Então, um rosto mais ovalado, um rosto mais com linhas mais curvas, ele vai transmitir naturalmente mais delicadeza, mais romantismo, mais aquela coisa de acolhimento, um rosto mais agradável, né? Um rosto mais retangular ou com linhas mais retas, já é um rosto que vai transmitir mais dureza, mais firmeza. E uma coisa muito interessante é que o cinema já usa isso há muito tempo. Olha, que legal. Há muitos anos o cinema usa isso porque quando a gente está assistindo um filme, a gente está vendo imagens. Sim. Né? E aquelas imagens passam emoções e sensações para a gente. Verdade. Se eu estou assistindo um suspense, um filme, eu estou tenso, né? Estou nervoso. Se eu estou vendo uma comédia, eu estou dando risada, estou relaxando. Então, essas emoções estão vinculadas com o que eu estou assistindo. E isso faz com que a gente se identifique com um personagem. No cinema, nada é por acaso. Aquele corte de cabelo, aquela roupa, tudo aquilo tem um sentido com o personagem. Porque o personagem quer transmitir para quem está assistindo qual é o papel dele naquele filme.
qual é o arquétipo dele? Aqui, ó, tá escrito arquétipo aqui, seria a minha próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu li um livro sobre o Herói e o Fora da Lei, com certeza tu conhece esse livro. Sim, O Herói Fora da Lei. Eu não finalizei o livro, né, mas eu li boa parte e gostei bastante, achei um livro bem técnico que fala muito sobre os arquétipos, né? Onde os arquétipos entram no visagismo? O fleumático, Quais são os outros aí? Compartilha aí que eu não... Tá. No caso, o fleumático ele é um temperamento. Ah, um temperamento, desculpa. Os arquétipos são outras coisas. Que também estão relacionados com os temperamentos. Show. Então explica um pouquinho os arquétipos e os arquétipos entram no visagismo? Na verdade, o arquétipo ele não entra tanto no visagismo, porque quando a gente faz a consultoria de visagismo, por exemplo, a gente identifica o formato do rosto, os terços do rosto, o que eles estão transmitindo, e nesse momento, a gente, através dessas linhas, a gente começa a fazer esse estudo para entender o que essas linhas estão indicando sobre o temperamento dessa pessoa que está fazendo a consultoria, desse cliente no caso. Perfeito. Através dessa identificação dos temperamentos, a gente também vai conversando, perguntando se está fazendo sentido para a pessoa aquilo. A gente, essa é a essência dele, né? Os temperamentos é a personalidade da pessoa. Legal. Isso é uma coisa legal de falar, que a gente não vai mudar o nosso temperamento, a gente não vai mudar a nossa personalidade, mas a nossa imagem pode ser direcionada para outros temperamentos, para o teu temperamento secundário, até um temperamento terciário, porque a gente não é um temperamento só. Nós somos uma mistura dos 4 temperamentos, que são colérico, o sanguíneo, melancólico e o fleumático. O que é cada um? Explica, tem como dar um resuminho de que é cada um? Claro, com certeza. O temperamento nada mais é do que essa personalidade e como as pessoas reagem à vida, às coisas que acontecem na vida, né? Então, não existe temperamento bom, não existe um temperamento ruim, né? A gente costuma dizer isso também porque Hipócrates dividiu a sociedade em 4 temperamentos. Então, isso vem de muitos anos atrás e o nome do temperamento não traduz essa pessoa na sua essência. Perfeito. Então, quer dizer, o colérico, por exemplo, o colérico não é um temperamento de uma pessoa que tem cólera, que tem raiva... Né? O sanguíneo não é uma pessoa sanguinolenta, o melancólico não é uma pessoa triste, o fleumático não é um hippie desinteressado em nada, não é essa a proposta. Então, o temperamento do colérico é o temperamento motivado pelo desafio. O colérico gosta de estar envolvido em resolver desafios, em resolver problemas, e por isso ele é o temperamento dos líderes. Né? A maioria dos líderes tem um colérico dentro dele, por quê? Determinação, resiliência, força de vontade, fazem parte da personalidade do colérico. É aquela pessoa que acredita no projeto, insiste no projeto até fazer a coisa dar certo. Perfeito. Depois a gente tem o temperamento dos sanguíneos. Sanguíneos são os comunicadores. O sanguíneo ama estar entre as pessoas. Ele gosta dessa interação com as pessoas. Então, o sanguíneo tende a ser aquela pessoa que, se chegar em casa e estiver sozinho em casa, provavelmente ele não vai se sentir muito agradável, porque ele adora estar convivendo com as pessoas. Extremamente comunicativo, motivado, motivador, é muito intuitivo, o pensamento do sanguíneo é muito intuitivo, ele costuma falar o que pensa, é muito transparente nesse sentido, não gosta de lugares fechados, não gosta de rotina e não costuma ser muito organizado. Legal. Esse aí... Tá, mas olha só, tu tá falando do sanguíneo ou tu tá falando do Bruno? Não. Cara, sou bem... Tenho bastante dessa personalidade. Quais são as outras? Bom, e temos também o melancólico, né? O melancólico é o temperamento que é característico pelo perfeccionismo, né? O que motiva o melancólico é o perfeccionismo, né? São pessoas reservadas, discretas, com alto poder de concentração. O melancólico consegue focar, ele mergulha no que ele está fazendo naquele momento, então ele tem a propensão de o que ele começa, ele termina. Perfeito. O melancólico também é o temperamento das pessoas com um pensamento analítico, cerebral, lógico, pensa muito antes de falar, tem muita empatia. O melancólico se coloca no lugar das pessoas porque ele também gostaria que fizessem a mesma coisa com ele. Olha, então ele tem essa parte da empatia. Também existem 2 tipos de melancólico, o artístico e o científico. O melancólico artístico é o melancólico que tem algum dom
ou ele canta, ou ele toca algum instrumento, ou ele pinta, ele tem essa veia artística. E por isso essa parte emocional dele é mais sensível que do científico. O melancólico científico é um melancólico um pouco mais frio no relacionamento interpessoal da vida dele, uma capacidade de entender coisas complexas que a maioria das pessoas não entende, mas ele consegue essa compreensão, só que no trato pessoal ele é muito mais reservado e um pouco mais afastado das pessoas. Então o melancólico é extremamente confiável, capaz, hábil, organizado, planejado, gosta de rotina, gosta de se organizar e tem poder de concentração. Pensamento profundo e intenso, pensa muito nas coisas. Legal. E depois a gente tem o temperamento dos fleumáticos. O fleumático ele é o temperamento dos diplomatas. São aquelas pessoas que procuram resolver as coisas conversando, no diálogo, não são pessoas muito competitivas, não costumam impor as coisas, eles gostam muito de resolver as coisas pelo diálogo. Ele seria aquele pacifista. E ele é motivado pela segurança. Né? O fleumático ele pensa muito nessa parte de segurança. Ele é um dos 4 temperamentos, emocionalmente falando, ele é o mais estável, o fleumático. É tipo, a casa está caindo e ele consegue manter uma linha de pensamento, ele raciocina, ele pensa, ele não se apavora, porque tem essa estabilidade emocional. Pô, que massa. Cara, assim... E tu usa isso dentro do teu atendimento, tu identifica, tu consegue identificar, tu explica para a cliente, para ela entender, porque realmente eu acho que isso deve fazer muito diferença na imagem, né, da cliente, no resultado que ela busca, né? Então, trazer esse teu conhecimento para ela na hora do atendimento, para entregar a expectativa dela, eu acho que isso aí é bem importante, né? Porque assim, eu acho que o mercado em si, ele não faz isso, né? Não. Qual que é a porcentagem do mercado? Tem muitos visagistas, né? As pessoas buscam isso ou tá todo mundo indo, não, eu quero ser especialista em mechas, eu quero ser especialista em cortes. Então, um cara que tem 30 anos de mercado, isso, né? Então, tu viu tu acompanhou. Quanto tempo tem o visagismo, mais ou menos? O visagismo, o Philip Hallow montou o primeiro livro dele que ele escreveu, foi uma apostila que ele fez para o Senac, a convite do Senac em 2003 ou 2004, 2003 ou 2004. Isso. Pô, legal, tu acompanhou tipo o nascimento disso, então. O nascimento disso, praticamente. E desde sempre tu gostou disso, tu sempre procurou estudar, porque tu fala com muita propriedade. Então tu tem bastante conhecimento. E eu fico, quando tu falou assim, cara, eu fiquei encantado, assim, porque tu foi falando e eu falei, como isso deve ajudar a pessoa a escolher o visual, a seguir uma linha, né? Muito. O atendimento é outro tipo de atendimento, é uma consultoria barra atendimento. Pô, acho muito show de bola. E é muito incrível a aplicação do visagismo, porque eu posso te dar um exemplo rápido aqui, Bruno, por exemplo, do que a gente poderia fazer com o visagismo fora da área da beleza. Legal. Para qualquer empresário, por exemplo, que precisa contratar equipe, a gente sabe, quem tem negócio sabe como é difícil ter equipe, contratar, né? Tá escrito aqui essa pergunta aqui para ti, mas tu vai responder já, pode fazer. Então, por exemplo, na hora que você for analisar a pessoa que você está, o candidato que você está entrevistando, se você puder entender o temperamento dele, você já vai pensar se a personalidade dele pode encaixar na proposta do que você precisa. Então, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que vai trabalhar num agendamento no salão, na recepção. Vamos lá, recepção do salão. Costuma ser um drama, né? Comigo não foi diferente. Era um drama também lá no meu salão, né? Mas vamos lá. O que eu vejo na recepção? Assim, a pessoa que agenda o horário das clientes tem que ter muita concentração, muito foco. Porque a coisa mais fácil que tem é deixar um horário passar batido, esquecer de encaixar uma cliente que vai fazer cabelo, cara, mão, depilação, sobrancelha. A pessoa tem que estar muito ligada. Então, um sanguíneo vai sofrer fazendo isso. Porque o sanguíneo quer comunicar, quer ficar conversando. Então, talvez, dentro do salão, o temperamento do sanguíneo seja mais o temperamento da gerência, sim, que vai circular entre as pessoas, que vai comunicar com as pessoas, supervisor. Legal. Né? Então, os temperamentos, eles têm essa aplicação também em várias coisas. E quando a gente está conversando, quando eu estou conversando com as clientes, a gente já vai dando, caso ela não esteja fazendo a consultoria de visagismo, eu já dou uma analisada no formato do rosto dela para entender qual é o formato
e o que está me indicando sobre o temperamento dela, né? Mas sempre vem uma pergunta, Bruno, muito importante, que é o que você deseja transmitir com a tua imagem hoje. Essa pergunta a gente faz para as clientes, para a gente poder alinhar essa essência dela com o resultado final. Legal. E a minha busca pelo visagismo, na verdade, como profissional, foi para responder uma pergunta que durante muitos anos eu não sabia direito o que dizer para minhas clientes. A maioria das clientes senta na cadeira, senta e sentava na cadeira e me perguntava: André, qual é o corte que fica bem para o meu rosto? Legal. Era a pergunta que eu mais ouvia e, francamente, durante alguns anos, eu diria ali que os meus 10 primeiros anos de carreira, assim, eu não sabia direito o que responder para aquela mulher ou para aquele homem. Eu não sabia direito. E, na verdade, eu pensava assim, dentro de mim eu pensava assim, caso uma cliente nova, por exemplo, está chegando no salão, o que fica bom para o meu rosto? O que fica bem para mim, na verdade? A pergunta é essa, né? Às vezes eu pensava, mas eu nem te conheço direito, como é que eu vou poder te dizer o que fica bem para ti, tua rotina, teu dia a dia, como é que funciona o teu cabelo, como é que não funciona. Mas, ao mesmo tempo, Bruno, eu pensava assim, se eu que sou profissional da área da beleza não puder responder isso para minha cliente, quem é que vai responder para ela? Legal. Vai ser a mãe dela? Vai ser o marido que vai dizer qual é o cabelo que ela tem que fazer? Vão ser os filhos que vão dar sugestão? Não, tem que ser a gente profissional da área da beleza. E daí eu percebi que eu tinha que estudar mais, porque até então aquela resposta eu não tinha. E aí, justamente, essa busca do visagismo, desse entendimento das linhas, para ajudar nessa transmissão de imagem, foi o que me motivou a estudar esse conteúdo de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, assim. É bastante estudo, eu até hoje ainda continuo estudando, continuo Sim, lendo. não para, né? Sempre não para. Consumindo. O visagismo muda muito, tá sempre mudando algo. Como que é essa inovação do visagismo aí ao longo, tu que viu nascer, o que era antes, o que se tornou agora, o que tem de novidade? Eu vejo assim a área da beleza passando por ao longo desses 30 anos, passou por muitas transformações. Eu lembro que nos anos 80 e 90, se a gente pegar umas fotos antigas dessa época, você vai ver que quase todo mundo está com o mesmo corte de cabelo. Se era uma franja, era uma franja. Se era um cabelo arrepiado, era um cabelo arrepiado. A impressão que eu tenho é que naquela época, essas modas tomavam mais conta das pessoas. A tendência que a gente falou lá no início, né? Porque a tendência é algo que está por vir, né? É algo que muitas empresas, inclusive, estudam as tendências para entender qual é o produto que eles vão fazer que o povo está querendo. Perfeito. Né? E a moda é aquela tendência que já grudou, que já ficou. Né? Então eu via que muitos cabelos já tinham de tendência, tinham virado moda. E todo mundo usava, todo mundo curtia. Hoje eu percebo que o caminho talvez seja o caminho da personalização. Né? Eu sinto que hoje a cliente precisa sentir um olhar para ela, para o que ela precisa, para a vida dela. Então, hoje nos atendimentos eu dedico mais tempo para essa primeira conversa, justamente para a gente poder alinhar, né, e ter esse olhar baseado no que ela está buscando naquele momento, baseado no desenho do rosto dela, na fase da vida dela. Pode ser que ela esteja hoje com um foco pessoal, já fez a carreira dela, está num processo de aposentadoria, e como já aconteceu com algumas clientes que terminaram esse processo de carreira, hoje estão entrando num caminho mais holístico. Então, elas não precisam de uma imagem dura daquela profissional, diretora da empresa que elas tinham. Elas hoje estão indo por um outro caminho. Então, a gente procura pensar nisso e é interessante que agora eu reparo muito sobre as mudanças dos personagens nos filmes. E fica muito evidente quando existe um novo ciclo tomando conta daquele personagem, existe uma mudança no visual e a gente percebe que isso acontece na vida também. Né? A gente tem sempre parece umas viradas de chave que a gente tem e um ciclo encerra e começa um outro ciclo. E muitas vezes, se a nossa imagem continua a imagem do ciclo anterior, de anos atrás, a gente olha no espelho e não se identifica com essa imagem. Está na hora de fazer uma adequação de imagem, que é o resultado final da consultoria de visagismo, dessa análise das linhas do rosto. Né? Você tinha me perguntado sobre se muitos profissionais estão trabalhando com isso hoje em dia, atualmente.
A internet deu voz bastante para alguns profissionais. A gente conversou lá no lançamento, onde a gente se encontrou, né? Sobre o Juarez, né? Sobre como ele impulsionou isso. Isso aumenta o nível de consciência das pessoas, porque o profissional que deve seguir lá o Juarez, né? Muitos profissionais devem seguir ele lá. Devem estar procurando por mais visagismo, né? De como transforma ali a forma com que as pessoas vão te olhar, né? Enfim, o que ele faz ali da capa é o resultado final, né? Exato. Mas tem todo um trabalho antes, né? E ele abriu portas aí para o caminho. Conta um pouquinho. Nossa, o Juarez, inclusive, eu tive a oportunidade de agradecer ele... Pessoalmente. Que demais. Por vídeo, na verdade, né? Queria que tivesse sido pessoalmente, mas eu estava fazendo um atendimento de um cliente que tem um contato dele. Eu até comentei, eu achava... o João Mena. Legal. Falei, João, achava que eu ia te ver lá na cadeira do Juarez e tal. Ele me comentou, cara, a gente tentou marcar, mas não fechou as agendas e tal. E aí eu falei, um dia eu gostaria de poder agradecer o Juarez, porque ele ajudou a fomentar a ideia do visagismo no público masculino de uma maneira que, cara, explodiu, assim, sabe? E aí ele falou, então, peraí que eu tenho o WhatsApp dele, vamos gravar um vídeo e vamos mandar para ele. A gente gravou o vídeo, mandou para ele, ele mandou um áudio depois agradecendo, super gente boa, super querido, né? Legal. Aproveitar, Juarez, valeu aí, cara. Tu foi um cara que fomentou muito o visagismo. Olha aí que legal. Tá fazendo o André ter bastante cliente na cadeira. Cara, deixa eu te perguntar. Assim, a gente falou sobre... Lá no início a gente falou sobre resiliência, né? Como o profissional hoje não é resiliente, né? Como os profissionais, eles não têm paciência, não têm resiliência a desafios e a estresse. Uma das nossas culturas aqui da agência, um dos tópicos da nossa cultura é resiliência ao estresse e aos desafios. Porque eles simplesmente viram as costas e vão embora, né? Como o primeiro problema. O que eu queria te perguntar? O que tu vê, assim, tu como educador, o que tu vê em relação ao profissional hoje em dia? Assim, o que tu acha que eles fazem de errado? Eu digo eles num geral, né? A gente não está julgando ninguém, mas num geral, no mercado, tu que é um cara que está há bastante tempo, mas o que tu viu que daqui a pouco lá atrás não faziam, que hoje estão fazendo mais, fora a resiliência? Eu acho que lá atrás as pessoas eram mais resilientes, eu acho que isso agora está um pouco pior. Eu trabalho com jovens aqui, né? Existem muitos cabeleireiros jovens, manicures, profissionais da área da beleza. Todo o mercado, né, precisam se inserir. Aqui o meu mercado digital, eu trabalho com bastante jovens. Não são todos, óbvio, mas a maioria tem essa dificuldade de resiliência às adversidades. E a área da beleza também está assim? O que tu acha? Com certeza. Eu vejo isso no mercado em geral. Eu acredito que hoje essa geração mais jovem é mais imediatista. Minha visão seria mais essa, assim. A velocidade da informação hoje é muito rápida, então o bombardeio de informação, de imagens é muito grande, e esse sentimento de resultado imediato parece tomar conta da geração mais jovem. Então é aquela teoria do iceberg, né? A tua carreira, o ponto que você está hoje é a ponta do iceberg, mas o que você passou para chegar lá é toda aquela base do iceberg que ninguém vê. Ninguém vê, que né? Ninguém fala. Quantas horas você ficou esperando um cliente chegar, Perfeito. Quanto tempo, como que foi difícil essa conquista dos clientes, né? Como que foi difícil esse acesso. O que tu teve que sacrificar. Exato. Para poder depois, né, você ser reconhecido e poder colher os frutos. Porque no começo, realmente, ninguém te conhece, você está chegando. Por isso que eu acho que realmente o auxiliar é o melhor caminho para você tomar conhecimento do funcionamento do salão. Então, hoje a dica que eu daria para quem está começando aí é procurar um profissional para você ser auxiliar desse profissional e poder aprender, né, e entender como que funciona. Procure um bom profissional para você. Já faz o teu jabá, tu tá precisando de auxiliar aí, então, é isso? A gente está sempre precisando de auxiliar. Estão sempre precisando, né? Impressionante. Cara, eu queria entender qual é a tua relação. Tu é um cara, tu é infoprodutor, então tu tem um nível de consciência digital muito grande. Vou puxar aqui o assado para minha brasa, a brasa para o meu assado. Boa. Aqui, né? Então tu é um cara que tem um nível de consciência digital muito grande, né? Então tu já é infoprodutor, tu já fez lançamentos.
qual é a importância hoje do digital para a carreira, né? Antigamente não era assim, né, André? A gente não precisava tanto do digital, né? A gente, eu digo vocês, profissionais, há 20 anos atrás, não dependiam tanto do digital. E hoje o digital é uma realidade. Hoje ou tu é ponto com ou tu é ponto fora, né? Então não tem como, ou a gente sempre fala aqui para todo mundo, né? Ou tu aprende a fazer ou tu delega para alguém fazer. Ficar sem fazer não é mais uma opção, né? Então eu queria entender qual é a tua relação com o digital, o quão é importante para alavancar teu faturamento, para alavancar pessoas interessadas, oportunidades para ti. Como é que é a tua relação aí com o digital, e tu que veio de uma outra geração e não ficou para trás como a maioria, tá, André? Tenho que te dizer isso, cara, a maioria ficou para trás no digital e tu foi um cara que acompanhou, né? Então, o quanto é importante para ti essa relação aí com o digital? A gente estava conversando ali nos bastidores antes, falando sobre eu vejo hoje, por exemplo, no meu caso, assim, meu maior desafio hoje é manter a mente aberta para as coisas novas que estão vindo, né? Às vezes a gente é forçado a fazer isso, porque a situação te obriga a fazer isso. Daí você está com receio, você está com medo, mas você vai com medo mesmo, né? Está com receio, vai com receio mesmo. Então, o que aconteceu foi que quando veio a pandemia lá em 2020, a nossa agenda de cursos presenciais, que basicamente o curso era presencial. Perfeito. A agenda foi cancelada totalmente, a gente não sabia quanto tempo isso ia levar. E naquele período que os salões também estiveram fechados, que a gente não pôde atender, que a gente não pôde trabalhar, para não perder a sanidade mental, eu foquei nesse projeto de criar um curso online de corte. Legal. Baseado no nosso curso prático. Perfeito. Né? Baseado naquilo que a gente já fazia no presencial. Mas foi muito legal, assim, deu um trabalho, meu Deus do céu. Não, mentira, tu não vai conseguir ganhar 10 mil por mês trabalhando 1 hora por dia do seu celular. Não acredito que dá trabalho, não é só apertar uns botãozinhos aqui. Gente, é legal, porque quando você vai fazer, você começa a respeitar mais quem já faz isso de maneira profissional. Perfeito. Sabe? O teu nível de consciência aumenta e tu entende o que tem por trás também disso, né? Com certeza. Porque o mercado é cruel com a gente, tá, André? Cruel com a gente que trabalha com digital. Muitos profissionais bons aí, muita gente fazendo um puta de um trabalho. Mas o que vendem aí fora, esses sonhos, essas transformações, essas ideias... Cara, hoje de manhã eu tava vendo um cara ali que falou que não, se tu fizer esse vídeo aqui, tu vai bombar de agendamentos. Um cara que ensina marketing digital para a área da beleza. Não, porque tu vai bombar, porque esse vídeo vai transformar o teu setembro. E não é esse vídeo que vai transformar o teu setembro, é a construção do que tu vai fazer ao longo do mês, entendeu? É cada mensagem. Só que isso é uma falsa ilusão que vendem para ti. E o nível de consciência do cliente que chega para nós aqui de todo o Brasil, porque a gente atende clientes de todo o Brasil e fora do Brasil também, o nível de consciência da maioria não é bom. É um nível de consciência querendo resultado em 3 meses, querendo resultado em 4, em 5. Eu levei 2 anos para ter o meu trabalho reconhecido, André. 2 anos. Foi de 2020 a 2022 trabalhando muito. Eu já trabalhava e comecei a me posicionar um pouco tarde, né? Mas eu já trabalhava com digital e demorei 2 anos para ter o meu trabalho reconhecido. E hoje eu vejo a galera ali de 2, 3, 4 meses e não é para mim internet. Não, meu Deus do céu, sabe? Então entra no assunto lá da resiliência. E tu fez um lançamento digital, não fez? Fiz. Vamos, olha só. Foi um sucesso teu lançamento digital, André? Não. Não acredito, tu não teve sucesso no primeiro e aí desistiu, foi embora, nunca mais vou fazer nada, não é pra mim, é isso? A gente não teve sucesso, na verdade a gente investiu bastante tempo e dinheiro, a gente não teve esse retorno no primeiro momento. Perfeito. Mas teve uma coisa muito legal, durante as gravações, a gente remodelou todo o treinamento durante as gravações. Isso foi muito bacana e isso é algo também que todos os anos a gente muda alguma coisa no treinamento, acrescentando novidades, acrescentando maneiras didáticas de explicar algumas coisas já antigas, mas que a pessoa tem uma visão diferente, entendimento diferente. E naquele momento a gente aproveitou, então, esse curso online para poder dar uma lapidada no curso presencial. Confesso, Bruno, que realmente a gente ficou bem chateado. Perfeito, tranquilo. Foi meio que um balde de água fria.
Mas teve uma coisa muito legal, que foi esse remodelamento, e também o que a gente fez? A gente criou uma proposta de um curso híbrido. Legal. Então, quem hoje está adquirindo algum treinamento presencial ganha acesso a 1 ano do curso online. Porque daí a gente entendeu que seria uma maneira desse profissional continuar o treinamento dele, continuar essa parte dele. Isso a gente fala muito nos cursos, que é o seguinte: nesses 2, 3 dias que a gente vai ficar junto aqui no curso, vocês vão começar uma caminhada. Perfeito. Essa caminhada não é em 3 dias que você vai estar pronto, sabe? Então, o que você vai fazer quando você sair daqui do curso, para mim, é muito importante. Claro. Porque se você guardar essa apostila, essa informação, embaixo da gaveta, não rever, na primeira dificuldade, não estou entendendo, não me lembro, vou voltar a fazer que nem eu fazia antes. Vai dar vontade de fazer isso. O que tu faz fora do trabalho implica muito no teu trabalho, né? É verdade. né? O que tu faz fora dele, o buscar, o estudar, o aperfeiçoar é importante. Mas tu sabia, André, que a gente também trabalha com estratégias de CRM, a gente faz estratégias de CRM utilizando os sistemas dos clientes. Mas muitos clientes não têm sistema, tu acredita? Então eu vou te falar de um sistema aí, o nosso parceiro, a Altejo. A Altejo é uma solução de gestão completa para salões de beleza, clínicas estéticas e profissionais da área da beleza. Ela é desenvolvida para automatizar os processos do teu negócio de forma prática e eficiente. E tudo isso em um só lugar. Ela está presente em mais de 60 países, com mais de 40 mil profissionais cadastrados, com mais de 2 milhões de agendamentos por mês. Tu que tem salão de beleza, clínica estética, que faz o agendamento aqui, manual, no Excel, tu tá ficando para trás. Tu precisa de um sistema, tu precisa de um CRM para concentrar todas as informações dos teus clientes e poder trabalhar isso também, né? Então, o que a Altejo possui? Agendamentos, gestão de clientes, controle financeiro, relatórios, integração e suporte, sistemas de pagamento, marketing e muito mais. Conheça mais sobre essa ferramenta que vai te ajudar a ter mais controle do seu negócio e te ajudar a tomar decisões melhores baseados em dados, gente. A ferramenta te entrega relatórios, o que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Eu preciso olhar para ver os meus números, para ver o que eu vou decidir um pouco mais para frente, né? Aproveita. Tu que está aí assistindo, tu que está vendo o nosso episódio aqui, o Ideia Beauty, aproveita o cupom de desconto para adquirir a ferramenta. É só tu apontar para algum lugar, para algum QR Code que está aparecendo aqui nessa câmera. Tu vai usar o cupom de desconto aqui do Ideia Beauty, tá? Então, assim, aproveita, testa a ferramenta e fica mais digital. Tu vai evoluir com a ferramenta. Então, turbine o seu negócio com Altejo. André, continuando um pouquinho sobre o visagismo, né, sobre esse assunto aí que eu acho muito legal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, ali na parte da consultoria, tu deve falar do olho dominante, né? Sim. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso, até para as pessoas aí de casa, da academia, do carro, porque as pessoas nos assistem em todos os lugares, né? Então, para tu compartilhar aí o que é esse olho dominante, como tu insere isso na consultoria, como que isso ajuda os profissionais também. O que isso pode trazer de benefício para Olha aí que legal. Saber, né? Quais os benefícios do olho dominante? Primeira coisa, o olho dominante é o olho chamado olho da mira. Porque quando a gente enxerga um objeto, na verdade, essa direção desse objeto, onde ele está, é só um dos olhos que nos indicam onde ele se encontra. Então, esse olho é o olho dominante, ou é chamado também o olho da mira. Quem pratica tiro ao alvo precisa saber qual é o seu olho da mira para mirar com o olho certo e acertar no alvo. Mas o que isso significa para a gente, né, dentro do visagismo, o olho dominante? Então vamos lá, o meu olho dominante é o direito. Depois a gente pode até dar uma demonstração de qual é a dinâmica que faz. Eu vou saber qual é o meu olho dominante. Para descobrir qual é o olho dominante, né? É uma dinâmica bem simples e dá para fazer em casa. Legal. Eu sei que meu olho dominante é o meu lado direito. O olho direito, então, é o meu olho da mira. Isso significa que esse hemisfério direito do meu rosto é o meu lado verdadeiro no sentido das minhas emoções e reações. O que isso quer dizer? Quer dizer que dificilmente eu vou conseguir, nessa parte do meu rosto, esconder o que eu estou sentindo. Então, por exemplo, quero comprar um carro.
E daí cheguei lá na concessionária e me apaixonei pelo carro e vou começar a negociação. Cara, se eu mostrar que eu estou muito apaixonado pelo carro, provavelmente minha negociação não vai ficar tão boa. Pô, o vendedor tem que ficar de olho aqui no lado dominante do cliente. E já o lado oposto é chamado de lado da máscara positiva. Por que máscara positiva? Porque é algo que a gente aprende desde que a gente é criança, quando a gente começa a se entender como ser humano, que, por exemplo, você está triste com alguma coisa, mas você tem que ir para a escola, você tem que ir para o trabalho, você vai interagir com as pessoas, e você não quer mostrar como que você está se sentindo. Então, a gente expõe mais o rosto da máscara positiva, porque é um rosto que é o lado que tende você a disfarçar melhor os sentimentos naquele momento. Então, por exemplo, quem joga pôquer, o pôquer é um jogo baseado em blefe, em gestos de rosto. Perfeito. Né? Então, os caras jogam de óculos para não... Jogam de óculos. Não. Por exemplo, se tiver uma franja longa e eu quiser cobrir o lado da minha máscara positiva ou cobrir o meu lado verdadeiro, eu vou estar escondendo o que eu estou sentindo, né? E vice-versa. Legal. Então, isso é um conhecimento que a gente pode usar para isso, mas tem mais uma coisa interessante sobre o olho dominante. Olha, o que é? Que é o seguinte, ele indica qual é o hemisfério do cérebro a gente usa mais. E é de uma forma transversal. Então, o meu olho dominante é o lado direito, significa que eu utilizo mais o hemisfério esquerdo do meu cérebro. E aí você já deve ter visto aí na internet sobre qual é o lado racional, cerebral, qual é o lado mais holístico, mais intuitivo, né? O lado esquerdo tende a ser o lado do pensamento mais racional e o lado direito do pensamento mais intuitivo. Cara, que demais. Não, tu imagina a consultoria com esse cara aqui, Felipe. Felipe que está aqui atrás das câmeras aqui, ó. Imagina a consultoria com esse cara aí, Felipeira. Hã? Muito boa, né? André, eu queria te perguntar sobre a imagem pessoal. A gente falou ali sobre o homem estar se cuidando um pouco mais, né? O homem descobriu o visagismo, ele quer ficar mais pronto para o dia a dia ou para o momento dele. Como que está a procura do público masculino para o visagismo? Bruno, incrivelmente a procura masculina subiu muito. Hoje eu faço mais consultorias em homens do que em mulheres. Olha que legal. Sim, é impressionante. E como a gente comentou antes, eu acredito que esse trabalho que o Juarez está fazendo está fomentando essa procura. A gente pergunta para o pessoal como é que eles chegam até o nosso trabalho lá no salão. Hoje mesmo atendi um cliente lá, antes de vir para cá, e perguntei para ele como é que foi que ele nos encontrou. E ele falou que ele tinha visto alguma coisa sobre o visagismo no Instagram e ele foi para o Google e colocou visagista, cabeleireiro visagista em Porto Alegre. Legal. E o comentário dele me chamou a atenção, hoje mesmo isso. Ele disse assim, e você vê, você apareceu no topo da lista ali na parte do orgânico e apareceu só mais 2 profissionais. Olha! Como cabeleireiro visagista em Porto Alegre. Que legal. E aí aparece o link do Instagram. Então, a pessoa que pesquisou no Google Tu tá bem ranqueado, então. Para aparecer o link do Instagram, tu tá bem ranqueado. Isso, aparece o link do Instagram, daí a pessoa já clica ali no link, já dá uma olhada ali no portfólio, né? Que hoje o Instagram também é um portfólio de trabalho. Tu conhece alguma empresa que faz landing page para ajudar o André ali, que consegue fazer uma landing page? Consegue? Consegue alguma empresa? Mas a gente não faz só landing page, tá, André? A gente é uma agência de marketing digital especializada. Além de sermos especializados na área da beleza, a gente trabalha com toda a parte de comunicação dentro do digital. A gente não só faz landing page, mas também trabalha com comunicação no Instagram, parte de Google, parte de WhatsApp e YouTube. Então, a agência Beauty Co, ela vai te ajudar em todas as soluções nos teus canais digitais. Então, se tu quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da agência e de como ela pode te ajudar, tu, dono de salão, clínica estética ou profissional da área da beleza, tu pode clicar em algum QR Code que está aparecendo aqui nessa tela aqui, que tu vai cair lá na nossa LP e tu vai ver um pouquinho dos nossos serviços, tá bom? Agência Beauty Co, somos especialistas na área da beleza. Análise de coloração pessoal. O serviço seria essa análise de coloração pessoal, né? Para descobrir tom de pele, quais são as cartelas que eu quero de cor. Isso. Pode falar. Então, assim, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que um visagismo completo, ele envolve a consultoria de visagismo para definir linhas de rosto,
olhos, sobrancelha, testa, nariz, boca, queixo, para indicar o corte, né? A análise de coloração pessoal é indicada para cor. Mas aí você pensa, mas seria só cor de cabelo? Não. É usado para tudo. Por exemplo, no caso das mulheres, é usado para cor do cabelo, maquiagem, roupa. Acessórios, legal. O que ela usa, esmalte. Então, descobrir a estação dessa cliente, né, a estação de pele dela, se ela é inverno, verão, se ela é primavera ou outono, é um caminho para ser mais assertivo na proposta da cor do cabelo dela no primeiro momento. Sabe aquela coisa assim, eu sempre quis fazer, será que fica bom em mim? Quando você sabe a minha cartela é primavera clara, né? Então, durante muito tempo, eu achava que as cores escuras me valorizavam. Só usa preto no salão. E o uniforme do salão é preto, né? A gente trabalha de preto praticamente o dia todo. E aí, quando eu fiz a minha análise de coloração pessoal, eu descobri que a profundidade da minha pele fica boa com cores claras. Legal. Então, são 4 itens na análise de coloração pessoal que a gente analisa. O contraste pessoal, diferença de cor de cabelo, cor de pele, sobrancelha e olhos. Pode ser alto, médio ou baixo. A gente descobre a temperatura da pele. Se você tem uma temperatura quente ou uma temperatura fria. O que é? Pele quente, mais pigmentos amarelos, menos pigmentos azuis. Pele fria, mais pigmentos azuis e menos pigmentos amarelos. Pele neutra quente ou neutra fria, é quase meio a meio de amarelo e de azul. Olha. Que tem também esse caminho do neutro quente ou neutro frio. Depois a gente analisa a profundidade, né, se é claro ou escuro, e a intensidade da pele, se ela é suave ou se ela é uma pele brilhante. Pele suave, cores mais opacas, cores sem muito brilho, e pele intensa, cores intensas, vibrantes, né? Basicamente, primavera e outono são peles quentes, e inverno e verão são peles frias. Que demais. Vamos fazer. A gente vai ter que fazer essa consultoria lá com o André, né? Gravar, fazer um vídeo. André, a gente tá chegando no final aí do nosso podcast, né? E, cara, a gente vai ter que gravar um 2 aí. Vai ter que gravar um André Bolzani parte 2 aí. Queria te agradecer muito, muito, muito por compartilhar tanto aí. Pô, cara, que assunto legal, né? O visagismo. Acho que tu deve ter muita coisa legal aí para trazer, mais coisas legais para trazer e de como isso ajuda. O que tu falou da personalização, eu acho que está tudo caminhando para esse momento de personalizar atendimento, de personalizar cabelo, de personalizar barba. O homem também está se cuidando e o visagismo ele traz isso, né? E de várias formas, né? De ajuda a pessoa também se entender, né? É um autoconhecimento. Um autoconhecimento, perfeito, a palavra. Saber o que fica bem, o que combina, o que não combina, né? Acho que daqui a pouco combinar não é a palavra, mas o que fica melhor, o melhor caimento, desde da roupa, cor da roupa, né? Cor de cabelo. A gente tem uma frase que é a seguinte: todo esse processo do visagismo, da consultoria, da análise de coloração pessoal, tem um motivo final que é você ter um encontro no espelho. Olha que legal. Que é quando você se olha no espelho, você se identifica com aquela imagem que você está vendo. Você vai dizer, essa imagem me representa hoje. Porque a nossa identidade visual é um reflexo da nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas. E essa maneira de enxergar a vida vai mudando com o tempo, porque a gente vai tendo experiências, vai vivendo, né? A gente vai mudando a nossa forma de enxergar as coisas, dependendo da vida. Quando eu me tornei pai, para mim foi um ponto muito forte ali de como ver a vida diferente. Verdade. E muitas vezes a nossa imagem continua aquela antiga e você já pensa diferente daquilo. Então essa adequação é para trazer a tua imagem para o teu momento atual e para ter esse encontro no espelho. Você olha no espelho e se identifica com o que você está vendo. E a gente passa por muitas fases na vida, né? Muitas. Pô, eu não vou falar mais nada, cara. Eu vou deixar encerrar o podcast desse jeito aí, né? Queria te agradecer muito, 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 André, pela aula aí, cara, por tu compartilhar tanto aí com quem tá nos assistindo, tá nos ouvindo aí também, e com toda certeza virá outras vezes aí para explicar um pouquinho mais e a gente beber, né, desse teu conhecimento aí. Então, cara, obrigado, foi realmente um prazer aí te ter aqui no podcast e
Quero mais vezes, a gente vai marcar mais vezes com toda certeza. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade, cara, para nós assim é um prazer estar aqui também, uma honra, e poder ajudar de alguma maneira com esse conhecimento, eu acho que é fundamental, porque teve algo que eu pensei anos atrás, assim, num curso que eu fiz para dona do salão, que era, você não pode aceitar que as pessoas que estão ao teu lado parem de evoluir. Quem está trabalhando com você tem que continuar evoluindo, para a gente continuar evoluindo. Então, para mim, hoje estar aqui também faz parte desse meu processo de evolução e assim poder compartilhar com quem está assistindo a gente aí. Muito legal. Melhoria contínua, né, André? Melhoria contínua. Para você que está assistindo no Spotify, está ouvindo ou assistindo no Spotify, não esquece de seguir ali o nosso canal Ideia Beauty Podcast. Ou se tu está assistindo pelo YouTube, se tu não te inscrever nesse canal, tu não vai mais assistir. Então te inscreve, ativa as notificações para todo o episódio que sair do Ideia Beauty Podcast, tu receber a notificação. Segue no Spotify e se inscreve no nosso canal do YouTube. Até o próximo episódio do Ideia Beauty Podcast.